Olá, amigos! Eu mais uma vez aqui vim falar para vocês coisas que eu estranhei quando cheguei aqui no Brasil. Porque lá no Peru temos uma maneira de viver completamente diferente em relação à água. Lá no Peru, em Lima especificamente, onde eu morava, Lima é uma cidade que fica erguida acima de uma costa, ao lado do Oceano Pacífico, mas é uma faixa de deserto. Então, a gente valoriza muito a água. Então, quando eu vim morar no Brasil, me chamou muito a atenção as pessoas lavar carro com sua mangueira. Lá no Peru usamos baldes de água, né? E acabou a água, a gente enche um balde. Mas nunca deixa a mangueira ligada. Aqui no Brasil eu percebi que as pessoas lavam seus carros com a mangueira e depois jogam a mangueira na calçada. A água fica escorrendo e eles continuam lavando, voltam a pegar a mangueira, voltam a lavar o carro e assim até terminar o carro. Aí eu vejo, né, quanta água indo embora. Bom, outra coisa também que chamou a minha atenção é que lá em Lima, quando eu morava, as pessoas nunca lavam a calçada. Não lavamos, barremos. A gente é um lugar, para falar para vocês no começo, que lá em Lima não chove. Garoa, mas muito pouco e uma garoa muito fina. Então lá praticamente 99% não tem chuva o ano inteiro. E aqui as pessoas, embora chova bastante, as pessoas lavam muito a sua calçada. E lá no Peru, como eu falei, as pessoas barrem. Se tem uma sujeira, barrem e só. Mas aqui a pessoa não usa, são poucas as pessoas que usam a vassoura. Elas, para varrer uma folha, uma sujeirinha, pegam a mangueira e começam a empurrar com a força da água aquela sujeira que está na calçada. E para mim me parece tão estranho, porque é muita água desperdiçada, né? Então eu fico assim meio, até agora, embora eu moro aqui no Brasil já há muitos anos, até agora me dá uma aflição ver tanta água indo embora. Bom, essa é a segunda coisa que eu estranhei quando vim morar aqui no Brasil. A terceira coisa que eu estranhei quando vim morar aqui no Brasil foi que as pessoas, eu compreendo, é um país tropical, um país de muito calor, mas as pessoas têm costume de tomar 2 banhos. O primeiro banho antes de ir ao trabalho e o segundo banho quando chegam do trabalho. Então, assim, eu tomo banho todos os dias, mas só uma vez. E também trabalho em uma escola ainda. Então, as pessoas levantam cedo, tomam banho, vão para o trabalho. Chegam do trabalho, antes de colocar a pijama, voltam a tomar banho. Estão limpos e vão dormir. E no dia seguinte, antes de ir ao trabalho, voltam a tomar banho. É um costume, né? Eu respeito. Mas às vezes não compreendo. E conheço pessoas que tomam até 3 banhos por dia. E lá no Peru, outra coisa, os banhos lá no Peru, pela falta de água, a gente toma banho muito rápido, né? A gente não demora muito no banho. E aqui as pessoas, eu vejo que ficam mais de 10, 15 minutos, até 20 minutos debaixo do chuveiro. E eu que sou mulher, que tenho o cabelo comprido, né? Que sou uma mulher grande, tenho 1,70 m de altura, não consigo compreender por que demora tanto tempo no banheiro, tomando banho, né? Mas não sei, costume, né? Não consigo ter. Quarta coisa que eu achei estranho quando cheguei no Brasil. As pessoas têm o costume de comer arroz e feijão todos os dias. Pode ter uma mistura, pode ter algum outro prato diferente, mas tem que ter arroz e feijão todos os dias. E eu não estava acostumada, não estou acostumada. Eu não como arroz e feijão todos os dias aqui. E isso que eu faço no meu almoço, eu cozinho aqui em casa. Mas as pessoas no Brasil têm costume de comer arroz e feijão. E muitas pessoas, se não tiver arroz e feijão, a pessoa não consegue comer, mesmo que tenha carne, que tenha um frango na panela, que tenha hambúrguer, que tenha uma panqueca recheada de queijo. Não come, tem que ter arroz e feijão. E isso foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção também foi que as pessoas aqui comem o abacate como fruta, com açúcar. E lá no Peru a gente tem o costume de comer o abacate com sal.
Eu reconheço que o abacate pertence às frutas. Só que é nosso costume de comer o abacate com sal, ou colocar o abacate em uma salada com tomate, alface, vinagre, azeite de oliva, ou colocar o abacate para fazer um lanche também com bastante sal, ovo picado, tomate. E aqui as pessoas têm o costume de comer o abacate como uma sobremesa, com açúcar, né, puro, sorvete de abacate, suco de abacate. Eu quero falar que eu já experimentei, mas não consigo me acostumar. Mas é costume da cultura de vocês, né? E vocês adoram, porque se bem que eu tenho amigas minhas que elas falam que elas gostam tanto do abacate com açúcar quanto do abacate com sal. Agora tem pessoas que falam que não, imagina abacate com sal, não, que isso. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que lá no Peru, na Lima, quando a gente vai para a praia, os homens usam uma bermuda para ir para a praia. E aqui no estado de São Paulo, quando eu vou para a praia, são poucos os homens que usam bermuda. A maioria usa aquela sunga pequena. Hoje eu já acostumei, não ligo mais, mas no começo me chamou muito a atenção, porque tem sungas muito pequenas. E eu olhava e eu ficava até constrangida, porque não estava acostumada no meu país a ver homem com sunga tão pequena. Mas eu já acostumei. Mas lá no Peru, em Lima, quem for lá nunca vai ver um homem com sunga, sempre vai ver um homem com short. Bom, isso aí são coisas que eu estranhei da cultura brasileira para mim, mas que serviram de um aprendizado e agora hoje em dia eu tô acostumada, tá? Então, muito obrigada por ter assistido mais um vídeo meu e vai ter muitos mais e vamos falar de muitas outras coisas. Obrigada, se você gostou, curta, se tiver alguma pergunta, me envia. Tchau!